Boa tarde, irmãs. Boa tarde àqueles também que nos assistem pela internet. Agradeço mais uma vez o privilégio e a oportunidade de trazer a palavra de Deus, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações com os irmãos e irmãs aqui nesta tarde. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Nós leremos os versos 12 a 26. Filipenses, capítulo 1, 12 a 26. O tema que eu quero abordar rapidamente com as irmãs nesta tarde é a grande missão. A grande missão que nós temos como cristãos. Para nós introduzirmos o assunto, quero que você pense rapidamente quais foram as últimas coisas que você andou pesquisando nos seus últimos dias aí, nas últimas semanas. O que tem ocupado a sua mente? Eu digo pesquisando porque, hoje em dia, com esse negócio do Google, é o que a gente mais faz, né? Então, você está interessado em comprar alguma coisa, você entra lá e pesquisa, você quer viajar para algum lugar, você vai lá e pesquisa, você quer ter o conhecimento de alguma coisa, então você pesquisa, e, via de regra, se você quer saber mais ou menos aquilo que anda na cabeça de alguém naqueles últimos dias em que se passam, você vai lá, então, no histórico de pesquisas da pessoa e você rapidamente vai saber. Por exemplo, no meu caso, se você entrar no meu computador e ver o histórico de pesquisas minhas, você vai ver que a maioria das coisas tem a ver com construção. A gente está trabalhando com as obras lá da igreja, então você vai ver concreto, cimento, ferro. Aí só de ver você vai falar, opa, ou esse homem está construindo algo muito grande, ou ele virou engenheiro. Então, via de regra é assim, a gente começa a ter o interesse em algumas coisas e logo vai pesquisar. E o que isso tem a ver com a grande missão? Eu quero dizer que, infelizmente, nós andamos muito distraídos. O Senhor nos chama para proclamarmos a sua palavra. Essa é a grande missão do crente, glorificar a Deus, e quando nós glorificamos, quando nós adoramos ao nosso Deus, o nosso desejo é que outros façam o mesmo. Por isso que a adoração e proclamação da palavra são duas coisas que vão andar sempre juntos. Quando nós lemos, então, as nossas confissões de fé, elas apontam para o fim principal do homem como sendo a questão da adoração. E todas as vezes que uma igreja verdadeira adora a Deus, todas as vezes que um crente realmente vive essa vida de adoração, está preocupado em louvar e glorificar o seu Deus, ele naturalmente, em paralelo, simultaneamente também traz outros para que façam o mesmo. Porque eu adoro a Deus quando eu olho para alguém e falo das grandezas do meu Deus. Aliás, quando nós lemos em Pentecostes, lá em Atos 2, o que era anunciado pelos discípulos de Jesus ali, quando eles foram revestidos do Espírito Santo. Diz o texto que eles anunciavam das maravilhas, das grandezas de Deus. Eles louvavam a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos aí engajados neste propósito, neste fim principal do homem, que é glorificar a Deus, a grande missão, que é a proclamação do Evangelho de Cristo, de falar das virtudes do nosso Deus, ela anda em paralelo, ela anda juntinho, lado a lado, porque eu adoro e adorando eu proclamo o nome de Cristo Jesus. E o que é que tudo isso tem a ver com aquela ideia das pesquisas que eu comecei a falar no início? É porque a gente tem perdido esse foco. A gente está talvez muito preocupado com as nossas viagens, com o piso que a gente vai colocar na nossa sala. Chega agora no final do ano, a gente está preocupado onde é que a gente vai fazer o Natal, quem é que vai levar a maionese, quem é que vai ficar responsável pelo frango. A gente está preocupado em qual lista de amigo secreto a gente vai participar, o que eu vou pedir no meu amigo secreto, o que eu vou ter que dar. A gente começa a ficar preocupado com o que a gente vai pagar com o dinheiro do 13º, porque a gente já não usa mais o 13º, a gente paga coisa com o 13º. A gente começa a ficar preocupado onde é que os filhos vão estudar. Aqueles que estão naqueles planos de trocar de carro, não, vai virar o ano, vou aproveitar, tem esse negócio de PVA, já troca o carro com licenciamento embutido. Então você começa a se perder em muitas outras prioridades e esquece que você está aqui em missão. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, fala um pouco disso.
quando diz o seguinte: Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Que sofrimentos eram estes do apóstolo Paulo? O sofrimento de pregar o evangelho. E participa como? Participa como bom soldado. E o bom soldado é aquele que não se envolve com os negócios nessa terra. Pelo contrário, está focado na missão que ele recebeu daquele que o arregimentou. A palavra do apóstolo Paulo para Timóteo é essa: Timóteo, você está em missão. Não se perca nas coisas deste mundo. Não se perca nos negócios dessa terra. Senão você vai esquecer da sua missão. E usa a figura do soldado porque o soldado é assim. Você vai para a guerra, você não pode ficar distraído com qualquer coisa. Você tem que estar focado. É zona de risco o tempo todo. Você está atento, olhando para todos os lados o tempo todo, esperando uma oportunidade ou para salvar a si mesmo ou para ganhar a guerra. O problema é que nós esquecemos disso. E eu quero lembrá-las, então, nesta tarde, sobre esta nossa grande missão. E quero citar aqui um texto que eu já citei em outras ocasiões que estive aqui. Quando nós pensamos nesta missão, eu gosto muito de me lembrar do texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quando o apóstolo nos diz o seguinte: vós sois raça eleita. Coisa boa, né? Ou seja, de todas as raças, de todas as nações, o Senhor escolheu um povo para ele. Raça eleita, nação santa. Santidade, a ideia de santo, é algo separado para um propósito. Raça eleita, nação santa, aí fica bonito, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus significa o seguinte: Shaila, você pertence exclusivamente a Deus, a mais ninguém. E a grande promessa do Antigo Testamento de Deus para o seu povo é justamente essa: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não pertenço mais a ninguém, eu não dou satisfação a ninguém. Eu pertenço única e exclusivamente a Deus. Que privilégio, que coisa linda. E nós que somos calvinistas, que cremos na eleição, entendemos que isso não aconteceu por acaso. Não aconteceu no dia que a gente nasceu. Não aconteceu porque um dia eu fiz algo muito bonito que Deus falou: olha, depois do que você fez, Jonatas, agora sim você é povo meu. Não, nós cremos que isso aconteceu quando? O que diz lá em Efésios, no capítulo 1? Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de colocar a primeira coisa nesse planeta, Ele falou: Dona Eliane vai ser povo de propriedade exclusiva minha. Jonatas vai ser povo da minha propriedade. Exclusivo. Não negocio. Que coisa bela. Para quê tudo isso? Para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que todo este plano da eleição de Deus, toda esta beleza de pertencimento e relacionamento que temos com Ele, tem um propósito maior, tem uma missão maior: proclamarmos as virtudes do nosso Deus. Logo, quando nós deixamos de fazer isso, quando nós nos envolvemos com os negócios desta terra, quando nós deixamos de lado esta missão, nós estamos negligenciando o maior privilégio que temos, o de proclamar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito sério. Talvez a igreja cristã hoje precise muito ouvir aquilo que Paulo falou aos crentes em Colossos, no capítulo 2, versículo 1, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. A gente está pensando muito nas coisas aqui da terra. A gente está preocupado demais com as coisas que são passageiras. A gente está vivendo o que é passageiro como se aquilo fosse o eterno. E o eterno como se fosse passageiro, e ele passa rápido. Passa às vezes num pensamento, num louvor que a gente ouve domingo, passou a ideia do que é eterno. E as coisas que são terrenas, a gente está sofrendo muito por elas. Não à toa, se você imaginar, e a gente falou muito da reforma protestante no mês passado, se você imaginar a grande crise emocional do século XV, do século XVI, para a de hoje, você vai ver o quanto a nossa igreja hoje está muito mais terrena. O quanto as pessoas hoje estão muito mais preocupadas com o terreno. Como que a igreja católica manipulava as pessoas? A partir de um princípio terreno ou eterno? Princípio eterno. A ideia não era o seguinte: olha, você tem que dar as indulgências para ter uma propriedade maior aqui na terra. Não. O negócio era o seguinte: ou vocês dão as indulgências aqui,
ou vocês estão no inferno. E o povo tinha pavor do inferno. O povo tinha grande preocupação com o que ia acontecer depois. Martinho Lutero se desesperava nesse sentido. Todo dia, não, tem que confessar pecado, tem que confessar pecado, tem que confessar pecado. Preocupado com o quê? Com a vida eterna. Agora, como é que você negocia com os crentes hoje? Como é que está a sua empresa? Vamos mudar isso? Então você tem que fazer essa campanha. Tem que fazer esse propósito. Como é que está seu casamento? Vamos mudar isso? Faz o propósito, 7 semanas. Percebe então que mudou. Ninguém está preocupado se vai para o céu ou para o inferno. Ninguém está pensando no que vai acontecer depois. Nós esquecemos das coisas lá do alto. Isso já foi avisado e alertado por Cristo Jesus quando nós lemos lá em Mateus 24. Nos últimos dias serão como nos dias de Noé. O povo vai casar, vai comer, comprar, vender. Vai ser assim. Ninguém vai estar preocupado. E nós, crentes, infelizmente, estamos na mesma situação. Esquecemos da nossa missão. A gente passa a semana inteira sem falar de Cristo para ninguém. Agora compara isso à ideia de missão mesmo, de alguém que vai para a guerra. Você passou uma semana inteira sem ficar na frente de um adversário, sem conquistar um território, sem avançar 1 quilômetro que seja. Você passou a semana inteira, soldado, sem dar um tiro, sem fazer uma vigília, um plantão. Isso para quem passou uma semana. E aqueles que passam um mês sem falar de Cristo Jesus para alguém? E aqueles que passam um ano sem falar de Cristo Jesus para ninguém? E aqueles que passam a vida inteira na igreja e nunca falaram de Cristo Jesus para alguém? Foram para a guerra, você viu o inimigo? Nem vi. Você avançou alguma trincheira? Nenhuma. Onde você ficou na guerra? Ah, fiquei no quartel com ar-condicionado, estava uma maravilha, aquela coisa era boa demais. Nós estamos em missão e esquecemos disso. E eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, que entendeu muito bem isso. Entendeu a grande missão. Eu quero dizer e resumir o sermão em apenas uma frase. A grande missão deve ser vivida em todo o tempo, independente da motivação, porque ela é a razão da nossa existência. Vamos repetir comigo? Eu vou falar e vocês repetem em partes. A grande missão deve ser vivida em todo o tempo. Independente da motivação. Porque ela é a razão da nossa existência. Vamos ver então no texto de Filipenses cada um desses pontos. Versículo 1 diz assim. Versículo 12, Filipenses 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as cadeias em Cristo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam agora falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, salvação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é, e o morrer, lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco.
Lembrou aí de como está o seu histórico de pesquisas? Você está envolvido na missão ou está distraído com outra coisa? Está envolvido na missão, respirando a missão que Deus te deu, de proclamar as virtudes do rei, ou está muito mais envolvido com outras coisas? Ano 57 foi o ano que marca o fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo completa então as suas viagens, completa então um trajeto que ele havia imaginado de proclamação da palavra de Deus. Já não é mais jovem, sua idade já está avançada. Ele, então, no ano 57, faz sua última visita à cidade de Filipos. Todos que leem as cartas do apóstolo Paulo, em especial quando observam o tratamento de Paulo com os crentes de Filipos, vê quanto carinho Paulo tinha pelos filipenses. É uma das igrejas em que ele os chama de amados, de filhos. Tem um tratamento quase que paternal com aquela igreja. É uma igreja diferente. E Paulo, no fim da sua última viagem, então, vai passar por Filipos, vai abraçar seus irmãos, vai se despedir deles e vai dizer para eles o seguinte: olha, estou indo para Jerusalém. Paulo já tinha ido, após a sua conversão, 3 vezes a Jerusalém, estaria indo pela 4ª vez para Jerusalém. Neste período, ano 57 depois de Cristo, tinha um problema. Paulo já estava sendo procurado. Paulo já estava ali com ameaça de morte, se pisar em Jerusalém morre. E todo mundo sabia. O próprio apóstolo Paulo sabia disso. Quando Paulo sai de Filipos, uma igreja que ele amava e que amava muito a ele, fala o seguinte: estou indo para Jerusalém. Todo mundo fala: você está louco. Paulo não tem necessidade. Paulo, você já é velho. Você já cumpriu já a sua missão. Você já pregou o evangelho em toda a Ásia Menor. Você já pregou o evangelho em Jerusalém. Já esteve lá não apenas 1, 2, 3. Que raio você vai fazer em Jerusalém, Paulo? Paulo, vai descansar. Paulo, fica com a gente aqui em Filipos, a gente te ama. Seja o nosso pastor, a gente faz uma cerimônia aqui. A gente jubila você fica aqui com a gente, está tudo certo. Encerra o seu ministério aqui. Paulo fala: não, vou para Jerusalém. Sai de Filipos, passa em Éfeso. Reúne os presbíteros, dá um abraço neles, e tudo isso está registrado a partir do capítulo 20 de Atos. E nessa despedida os presbíteros choram, porque Paulo olha para eles e fala o seguinte: eu estou indo e nunca mais vou vê-los de novo. Estou indo para Jerusalém. Ele ouve o mesmo discurso dos presbíteros de Éfeso. Paulo, não faz isso, não tem necessidade. Você já foi lá, você já pregou. A igreja nasceu lá, Paulo. Se alguém já ouviu a palavra de Deus, é aquele povo. O que você vai fazer em Jerusalém? Fica por aqui, a gente te ama. Você é o nosso pastor. Eles abraçam, choram e Paulo parte. Paulo chega, então, em Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, vai para o templo. Como bom cristão, como bom observador da lei do Senhor também, ele faz todos os ritos de purificação. Adora o Senhor seu Deus. Sai e começa a pregar. Pregando já em Jerusalém, correndo risco de morte, os líderes do Sinédrio olham e falam: aquele não é Paulo? Não é justamente esse homem que há muito já tem pregado contra a nossa religião, contra os nossos princípios? Não é ele que estava entre nós e agora é um traidor? Começaram a bater em Paulo, a espancar Paulo. Arrastaram Paulo de um lado para o outro, batendo e castigando Paulo. Até que um ponto chega um homem de nome Lísias, comandante da guarda da região. Para toda aquela cena, tira Paulo do meio. Por que vocês estão batendo nesse homem? Ah, esse homem tem pregado contra o nosso Deus. Lísias, para salvar a vida de Paulo, tira Paulo do meio daquele tumulto. Tira Paulo do meio daquela sessão de linchamento. A melhor solução era colocar ele na cadeia, porque se solta ele na rua, iam matá-lo. Então, por uma medida protetiva para Paulo, Lísias coloca ele dentro de uma cela e fala: Paulo, o que está acontecendo? Por que tanta ira, tanta raiva? Você já é um senhor de idade, o que você fez? Lísias, deixa eu te contar uma coisa. Um dia, eu estava indo para Damasco. Lísias, eu estava indo lá para matar os crentes. Só que eu encontrei um homem. O nome desse homem era Jesus.
Esse homem mudou a minha vida. E eu quero falar dele para você. E Paulo prega o evangelho a Lísias. O tumulto segue. Todo mundo quer matar Paulo. Paulo está ali preso, encarcerado. Um menino, então, ouve uma conversa no meio do sinédrio. Os líderes do sinédrio começam a armar. Vamos conversar com Lísias. Vamos pedir para que Lísias deixe a gente interrogar ele aqui no sinédrio. E quando Lísias colocar ele aqui no sinédrio, a gente mata ele. Aquele menino corre lá e fala, Lísias, estão armando para você e para Paulo. Eles vão vir aqui com uma desculpa de que precisam interrogá-lo de acordo com a lei deles. Você vai colocar eles lá e eles vão matar Paulo. Lísias, você tem que fazer alguma coisa, senão Paulo vai morrer. Lísias se une, então, à guarda pretoriana. 200 homens. Então, de Jerusalém, vai para Cesareia. Carregado por 200 homens. No meio da noite. Um senhor de idade. Aqueles homens, os soldados mais bem preparados, fortes, destacados no meio da madrugada, devem ter imaginado, vamos transportar alguém muito importante. Vamos fazer a guarda de alguém muito perigoso. Vamos fazer a guarda de alguém muito forte, muito violento. Um alto risco para a sociedade. Chegam lá e encontram um velho. É você? 200 homens para carregar você? O que você fez? O que de tão grave você fez para a gente ser destacado aqui, para fazer a sua proteção, 200 dos melhores soldados, da própria guarda do comandante, para carregar você? O que você fez? Quero falar para vocês. Um dia, eu estava indo para Damasco. Eu ia matar os crentes. Mas eu encontrei um homem, chamado Jesus. Este homem mudou a minha vida. E eu quero falar deste homem para vocês. E Paulo prega o evangelho para aqueles guardas. Aqueles guardas chegam, levam então Paulo para Cesareia. Em Cesareia agora o comandante, o responsável, é Festo. Lísias chega junto com os guardas, entrega ali Paulo para Festo e fala, Festo, fica com esse homem. Se eu deixar ele em Jerusalém, vão destruir tudo, vão quebrar toda a cadeia, vão matar eu, vão matar ele, não vai ter jeito. Guarda esse homem aqui. Festo olha, todo aquele tumulto, toda aquela quantidade de gente. Passa um dia, passa dois, o povo descobre que ele está lá. Sai de Jerusalém, vai lá para Cesareia. Eles querem matar o apóstolo Paulo. Festo olha aquela situação, olha aquele velho e fala, velho, o que você fez? Não é possível. Você fez alguma coisa. O que aconteceu? Por que esse povo quer tanto te matar? Seu Festo é o seguinte, um dia, eu estava indo para Damasco. Eu ia matar os crentes. Mas eu encontrei um homem, o nome dele é Jesus. Ele mudou a minha vida. E Paulo começa a pregar o evangelho para Festo. Passa uma semana, passa duas, passa três, passam três. Festo agora começa toda semana. Uma vez na semana ele vai, senta com Paulo, fala mais desse homem para mim. Fale mais desse homem para mim. Passa um ano, passam 2 anos. E Festo deixa Paulo ali preso, só para ouvir Paulo falar de Jesus. Um rei, de nome Agripa, fica sabendo da história desse homem tumultuador, que causa bagunça. E chega lá, vai até Festo, vai na prisão, na Cesareia, e fala, e aí? Quem é esse tal de Paulo? O que ele fez? Eu quero vê-lo. Rei Agripa chega então, olha aquele velho e fala, não é possível que seja ele. O que você fez? Por que querem te matar? Por que tanto tumulto por causa de você? Seu Agripa é o seguinte, um dia, eu estava indo para Damasco, eu ia matar os crentes, mas eu encontrei um homem, o nome dele era Jesus, ele mudou a minha vida. E fala do amor de Deus para Agripa. O tumulto continua. Querem ver Paulo morto. Festo, Agripa, já não sabe mais o que fazer. Não tem motivo para a gente deixar você preso aqui. A gente tem que te soltar. Só que se a gente solta, vão te matar. E aí, o que a gente faz? Paulo, então, opa, sou cidadão romano. Sou cidadão romano. Me mandem para César. Para César, o imperador, na capital, Roma. Isso, manda para lá. Tá bom. Vai para lá. Entra no navio.
presos perigosos, sendo transferidos para Roma. E aí, o que você fez? Por que você está indo para lá? Está preso há quanto tempo? Ah, eu matei. E você? Rapaz, fiz umas coisas erradas aí, andei roubando, estou aqui, estou preso, estou indo para lá. E você? Ah, rapaz, eu fiz um crime muito sério contra o Estado. E você, velho, o que você fez? Por que você está aqui? Eu? Eu estou aqui porque um dia eu estava indo para Damasco. Eu ia matar os crentes, mas eu encontrei um homem. Esse homem era Jesus. E ele mudou a minha vida. E esse navio afunda. Eles vão parar na ilha de Malta. Paulo fica ali um longo tempo pregando o evangelho para aqueles presos. Conseguem chegar em Roma. Em Roma ele fica preso por mais 2 anos. E em sua prisão domiciliar, ele escreve as suas cartas finais. Entre elas, esta carta de Filipenses. Em 2 anos ele recebe muitas pessoas em sua casa. São já os registros finais do livro de Atos. E prega o evangelho a cada uma delas. E o que tudo isso tem a ver com o nosso texto? A grande missão deve ser vivida em todo o tempo. Observe o que nós acabamos de ler. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Isso aqui no ano 60. 2 anos preso na Cesareia, 2 anos preso em prisão domiciliar. O tempo já tinha passado. Aquela despedida calorosa do início do sermão já tinha passado. Os crentes estavam preocupados. O nosso pastor, correndo risco de vida, sendo humilhado, linchado, preso e jogado de um lado para o outro, sofreu naufrágio. Paulo está sofrendo. Quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez se tivesse sido eu e você, a gente tinha desistido lá em Jerusalém. Não vou sofrer tudo isso, não. Talvez eu e você, no primeiro momento de aperto ali, a gente tivesse falado, não, tá bom, eu fico quieto. Pode deixar, não vou falar mais nada. Não prego mais para ninguém. Talvez a gente até podia ter passado por tudo isso. E aí quando o pastor chegasse, e aí meu irmão, como é que está? Ah, pastor, minha vida está terrível. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Pastor, eu só sofro. Eu prego o evangelho, eu tento fazer tudo certo, mas é só perseguição, é só tribulação, é só dificuldade. Mas o que Paulo fala? Todos esses problemas que vocês sabem que aconteceram comigo, todas essas coisas foram coisas boas que contribuíram para o progresso do evangelho. Por conta dessas coisas, muitos crentes viram o meu sofrimento. E agora estão motivados, estão pregando o evangelho de forma ousada, porque estão sabendo do meu sofrimento. O evangelho deve ser pregado em todo o tempo. Paulo entendeu isso muito bem. Paulo entendeu que estava ali em Jerusalém para pregar o evangelho. E quando Lísias parou o linchamento dele, ele entendeu, eis aqui uma oportunidade de eu pregar o evangelho para alguém. E quando foi interrogado lá por Festo, eis aqui a oportunidade de eu pregar para alguém. E quando foi transferido pelos 200 homens, eis aqui a oportunidade de eu pregar para uma grande multidão. Paulo entendeu que cada coisa difícil que estava acontecendo na sua vida era, antes de mais nada, uma oportunidade dada por Deus para que ele cumprisse a sua grande missão, que era proclamar as virtudes do rei, que era proclamar as virtudes daquele que o arrancou do império das trevas. Então ele falava ousadamente, eu conheci um homem, eu conheci Jesus Cristo, este homem mudou a minha vida. O que você vai fazer depois que sair daqui é, antes de mais nada, uma oportunidade para que você proclame as virtudes do rei. É isso que um soldado faz. O soldado fica ali no quartel, fica ali na base, o tempo todo. Quando toca a sirene, ele sai. E quando abrem os portões, ele sabe, existe aqui uma oportunidade de eu salvar a minha vida, de eu salvar aquele que está do meu lado, de eu ganhar a guerra, ou de eu perder tudo. Mas quando abrem os portões, ele sabe que a grande missão dele começou. Nós precisamos estar cientes, conscientes da grande missão. Precisamos estar alertas para as muitas oportunidades que Deus nos dá. Quando a gente sai desse nosso conforto, porque aqui é um conforto, a igreja é isso. Aqui eu vou ser alimentado, estou na base. Aqui eu me alimento, abraço os meus irmãos, sou fortalecido por eles, mas uma hora a porta abre. E quando essa porta abrir,
a gente tem que sair daqui focado na missão. Está aqui, tocou a sirene, tocou o amém tríplice. É a missão, é a porta aberta para que a gente saia e agora proclame as virtudes do nosso Rei. E a gente tem que estar atento o tempo todo. Se você sair daqui e for parar no hospital, não reclama disso não. Não ache ruim. Não fique se perguntando por quê. Talvez seja lá, naquele hospital, que Deus queira mudar a vida de alguém e quer usar a sua vida para fazer isso. Talvez Deus queira que você proclame as virtudes do Rei para a pessoa que vai te atender lá na portaria. Para a pessoa que vai te aplicar uma injeção na enfermaria. Se baterem no seu carro, talvez seja a oportunidade para você pregar o Evangelho, para o guarda que vai te atender, para o guincho que vai te socorrer, para a pessoa que bateu no seu carro. Comece a ver que todo tempo nós temos oportunidades dadas por Deus para proclamarmos de Cristo Jesus. O problema é que nós não estamos engajados na missão. Paulo entendeu isso muito bem. Paulo não perdeu uma oportunidade e ele olha todas as circunstâncias que estavam ali ao seu redor e entende, cada uma delas me serviu para que o nome de Cristo fosse conhecido. E agora os crentes estão estimulados por conta do meu sofrimento. A grande missão deve ser vivida o tempo todo. Para de reclamar dos problemas. Para de ficar tentando apenas desfrutar das muitas coisas boas que há neste mundo e comece a viver a missão. A encontrar oportunidades para que você pregue a palavra de Deus. A grande missão deve ser vivida independente da motivação. Veja o verso 15 comigo. Alguns irmãos efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem com boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A internet é um veículo muito legal, né? A gente consegue ver as opiniões de todo mundo e discutir e colocar até as nossas. Para quem nasceu na igreja presbiteriana e viveu sempre ouvindo e convivendo com aquilo que a gente chama de doutrina reformada, ou a doutrina calvinista, a gente quase nunca vive em embates teológicos, de discutir os pontos do calvinismo e etc. e tal. No entanto, quando você vê o grupo novos de pessoas que nós temos recebido em nossas igrejas, eles vêm com vontade de discutir essas coisas, né? Com sede para saber do calvinismo. E às vezes eu fico pensando, rapaz, esse povo chegou na igreja agora é mais calvinista do que eu, porque nem eu discuto tanto Calvino que nem esse povo. Eu estou aqui há 31 anos na igreja, cresci, filho de presbítero, e nunca me preocupei tanto em discutir Calvino e Arminius que nem esse povo discute. E aí você vai para o Facebook, que o negócio é uma arena. Posta coisa para lá e coisa para cá, e fulano é herege, e Beltrano não sei o quê, e tal igreja é boa, tal não presta. E aí você fica pensando, gente, o povo esqueceu da grande missão. E aí parece que agora existe crente de primeira classe, crente de segunda classe, e o crente reformado é o de primeira classe, o pentecostal não, é um outro tipo de crente, que não é tão crente quanto a gente. Uma grande besteira. Discussões inócuas, perca de tempo, e a grande missão passando ao nosso lado, gente morrendo sem conhecer o Evangelho, pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus, a gente querendo saber quem é melhor, Calvino ou Arminius. Jesus é melhor que os dois. E eu não quero desprezar de jeito nenhum a doutrina calvinista, foi nela que eu cresci, aprendi. Louvado seja Deus por Calvino, louvado seja Deus por Armínio também, é homem crente, pregou a palavra de Deus. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala aqui. Paulo fala o seguinte, tem gente pregando o evangelho que nem tem sinceridade no que está fazendo. Que não tem menor comprometimento, nem amor a Deus, mas estão pregando o evangelho de Cristo Jesus. E tem gente pregando verdadeiramente, com carinho, com apego. E Paulo diz, o que importa? O que importa? Desde que o nome de Cristo esteja sendo pregado,
eu me alegro. Eu me alegro. Uma vez a gente estava conversando com o pastor Arival sobre os convidados para um dos congressos de missões que a gente teve aqui na igreja, alguns anos atrás. E o pastor Arival citou o nome de um pastor, e falaram para ele, falou, pastor Arival, mas o senhor já criticou esse homem tantas vezes, já falou que não concorda com isso, com aquilo outro que esse homem faz. Por que você vai chamar ele agora? E ele falou, olha, esse homem pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele prega o evangelho de Deus. Ele é um plantador de igreja. Ele é alguém que está engajado na missão. Que ok, pode até não ter a liturgia que eu tenho, pode até não ter a mesma visão de igreja que eu tenho, mas é um crente usado por Deus na proclamação do evangelho. A gente tem que abraçar, às vezes, o batista, o assembleano, o cara lá da quadrangular, falar, meu irmão, é a mesma missão que a gente, é a mesma guerra que a gente, então vamos junto. Ah, mas e Calvino? Não, deixa, depois a gente pensa no Calvino, no Armínio, vamos ganhar esse povo para Jesus. Depois a gente vê onde é que ele vai se encaixar, se ele vai ser pentecostal, se ele não vai. Eu prefiro ter um irmão em Cristo, na Assembleia de Deus, do que ter alguém no inferno. Eu prefiro ver um amigo meu que não crê em Jesus Cristo, que está lá nas drogas, se converter, ir para aquela igreja pentecostal do reteté, do que ele continuar lá no mundo das drogas. Então, se Deus está usando pentecostal, glória a Deus. Se Deus está usando calvinista, reformado, tradicional, glória a Deus também. Desde que o evangelho seja pregado. Agora, se o evangelho também não é pregado, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser calvinista, pode ser o que for. Se o evangelho não está sendo pregado, então está errado. Nossa preocupação tem que ser em proclamar as virtudes do nosso Deus. E Paulo entendeu isso muito bem e fala, olha, tem gente fazendo certo, mas tem gente fazendo errado. Com a motivação errada. Mas se estão proclamando Cristo, glória a Deus. Eu me alegro e me regozijo com isso. A grande missão deve ser cumprida independente da motivação. Isso vale para a gente. Às vezes você vai sair para pregar o evangelho para alguém, você já não aguenta mais aquela pessoa te enchendo a paciência. Meu irmão, por que você prega o evangelho para o seu marido? Pastor, eu não aguento mais esse homem. Ah, Jesus tem que fazer uma obra na vida dele. A motivação não é que ele vá para o céu, percebeu? A motivação é que você tenha paz. Mas ok, sua motivação está errada. Mas se você pregar o evangelho, ele ouvir e se converter, glória seja dada a Deus. Por que a gente vai pregar o evangelho? Não, porque tem muita cadeira vazia aqui. Vamos pregar o evangelho. Ok, a motivação está errada. A gente não tem que pregar o evangelho para encher a igreja. A gente tem que pregar o evangelho com compaixão das pessoas que estão lá perdidas. Mas ok, a motivação é errada. Mas se o evangelho está sendo pregado e vidas estão sendo alcançadas, glória a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, fico feliz por isso. O evangelho tem que ser pregado em todo o tempo, independente da motivação. Isso não significa dizer que a gente deve ignorar a questão das nossas motivações. Se você está tendo uma motivação errada para pregar o evangelho para alguém, é uma motivação egoísta, preocupado muito mais com o seu bem-estar do que com a salvação da pessoa, ok, ajoelhe-se, peça perdão a Deus e fala, Senhor, corrija a minha motivação. Seu filho não tem que ser crente para você ter uma vida de mãe em paz. Seu marido não tem que se converter para que você fale, ufa, graças a Deus, agora eu vou ter paz e sossego. Isso é egoísmo. Você quer que o outro se converta para que você fique numa boa. Mas ok, se essa é a sua motivação, ajoelha, peça perdão a Deus e fala, Senhor, me ajuda a pregar o evangelho para ele, para ela, pelo simples fato de querer vê-lo bem ao teu lado, na presença do Senhor, por amor a ele, por compaixão a ela. Por fim, a grande missão deve ser vivida o tempo todo, independente da motivação, porque ela é a única razão de ainda estarmos aqui. Veja então o que Paulo vai dizer a partir do verso de número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Qual é a grande missão de Paulo? Cristo ser engrandecido, proclamar este Cristo. Pela vida, pela morte, se Cristo for ser engrandecido por meio da minha vida, glórias sejam dadas a Deus. É para isso que eu estou aqui.
A grande missão deve ser cumprida porque esse é o motivo da gente estar aqui. Em todos os sentidos. Pensa agora numa forma ampla, numa visão escatológica. Imagina o seguinte, quando a gente imagina os sinais da graça de Deus, talvez você já tenha ouvido essa delimitação. A gente sabe que a Bíblia apresenta para nós sinais de juízos, Deus julgando a nação, sinais de oposição a Deus e apostasia, e sinais que demonstram a graça de Deus, todos esses sinais do fim. Os sinais que demonstram a graça de Deus são dois. A proclamação do Evangelho a todas as nações, então virá o fim. E um outro sinal da graça de Deus é que Cristo só vai voltar quando o quê? A totalidade dos eleitos tiver sido convertida. O apóstolo Pedro fala isso. O Senhor está esperando o tempo, para que ninguém se perca, para que todos aqueles que têm que se converter, se convertam. Deu para entender, então, que o único motivo da gente estar aqui é porque pessoas ainda precisam ser convertidas? É porque a grande missão ainda tem que ser completada? Ou seja, na hora que a gente cumprir essa missão, cumprir o propósito do mundo existir. Acabou, agora pode o Senhor voltar e a vida eterna ser inaugurada. A guerra não termina porque a gente não está envolvido na grande missão. E Paulo entendeu isso muito bem. Se Deus me der um dia para viver, esse dia vai ser para viver Cristo. Esse dia vai ser para proclamar o Evangelho. Nós sabemos que Paulo tinha uma visão obstinada, chegar até a Espanha. E por que Paulo tinha fixo na sua mente, eu tenho que chegar até a Espanha, pregando o Evangelho? Alguém sabe por quê? Por que o desejo de Paulo era passar por dois lugares em especial, Roma e chegar até a Espanha para pregar o Evangelho? Porque na cabeça de Paulo, o mundo acabava na Espanha. Eram os confins da terra. O povo da época não sabia que existiam as Américas. Na cabeça de Paulo é o seguinte, cheguei na Espanha, preguei o Evangelho, pronto, o Evangelho chegou a todas as nações, então virá o fim, Cristo volta e a vida eterna começa. O homem entendeu a missão dele. Espera aí, tem que pregar o Evangelho para toda parte? Tá bom, eu estou aqui, Deus me deu vida, eu sou um desses que tem que pregar. Então, Senhor, qual que é a minha parte? E onde eu tenho que ir? O que Paulo está fazendo é o seguinte, é aquilo que eu e você deveria fazer. Para Cristo voltar, o Evangelho tem que ser pregado a toda a nação? Tem. Então deixa eu ligar aqui para algum missionário. Pastor Ronaldo Lindório, sou o único missionário que eu conheço. Faz um favor para mim. Qual é o lugar nesse mundo de meu Deus que ainda não chegou o Evangelho? Dá o endereço para mim, eu vou lá. Porque é a minha missão. Só que a gente não está nem um pouco preocupado com isso. A gente não está nem se importando com isso. A gente vive um dia atrás do outro, sem se preocupar em proclamar Cristo Jesus. E Paulo fala, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. Olha o que Paulo fala. Só tem motivo de eu viver. Pregar Cristo Jesus. Se eu morrer é lucro. Se eu morrer eu já vou estar com Ele, é incomparavelmente melhor. Mas aí eu fico constrangido, porque eu tenho uma missão a cumprir. E o que me constrange é saber que tem vocês aqui. Que eu tenho que pregar para vocês. Que eu tenho que falar do amor de Jesus para vocês. Então, se Deus me der um dia mais para viver, eu já sei o que eu vou fazer. Proclamar sobre Cristo Jesus. Mas se Cristo me levar hoje, para mim ser lucro. Foi a recompensa final. Ganhei aquilo que eu esperava. A guerra para mim acabou. A missão foi concluída. Por isso que o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você vai poder dizer isso? Eu e você, nós temos a mesma missão do apóstolo Paulo. Proclamar o Evangelho. A grande comissão foi dada a todo crente. Todo mundo que tem o Espírito Santo recebeu o Espírito Santo para testemunhar de Cristo Jesus. Atos 1:8. Você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleito antes da fundação do mundo para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Paulo não tinha uma missão especial. Ah, não, é que ele era Paulo, pastor. Não, a missão dele era a mesma que a minha, a mesma que a sua. Paulo viveu a grande missão. O tempo todo. Entendeu isso muito bem, aproveitou todas as oportunidades. Paulo não estava preocupado com aquele que estava fazendo errado, ele queria que o nome de Cristo fosse anunciado.
A gente discute estratégia demais e faz pouco. A gente pensa muito no método que vai usar, no livreto que vai comprar, e não fala do Evangelho de Deus para ninguém. Paulo viveu o Evangelho com integridade, entendendo que aquilo era o que fazia sentido para a sua vida. Com o que você anda preocupado? Pensa de novo lá na nossa introdução. O que tem ocupado a sua atenção? Ocupado o seu tempo? Chamado a sua atenção? Você tem pesquisado, buscado, desejado, se preocupado em buscar meios, formas de proclamar Cristo Jesus para as pessoas? Ou você pesquisa de tudo um pouco, vê de tudo um pouco, assiste de tudo um pouco, fala de tudo um pouco, menos de proclamar Cristo Jesus às pessoas? O Senhor chama eu e você para nós anunciarmos de Cristo Jesus. Se nós não fizermos isso, nós não estamos engajados na missão. A gente é um soldado de férias, brincando. Lá na guerra, o mundo caindo, a gente aqui. Vai ser frango assado ou peru no Natal? Vai ser amigo secreto ou chocolate? Vai ser a cantata com hinos ou a cantata no playback? A gente está preocupado com essas coisas. Que roupa que a gente vai? Vai fazer beca lá ou a gente vai cantar, cada um, homens de preto, mulheres de branco? Como é que vai ser? A gente está engajado nisso. Desesperado com essas coisas. Vamos na praia ou vamos passar lá na casa do nosso tio? Infelizmente, a gente tem investido nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, que nada tem a ver com a missão. Estamos sendo distraídos pelas coisas dessa terra. E não estamos envolvidos de verdade com a missão para a qual o Senhor nos chamou. A grande missão deve ser vivida o tempo todo, independente da motivação, porque ela é a razão da nossa existência. Que Deus desperte o seu coração e o meu coração para nós vivermos isso. E se essa não tem sido a sua preocupação, feche seus olhos agora e peça para que Deus corrija o rumo da sua vida. Peça para que Deus te ajude a viver de fato focado, preocupado, engajado na grande missão. Porque Cristo Jesus cumpriu a missão dele. Ele veio a este mundo focado para redimir toda a nação, para redimir todos os eleitos, para consumar o plano redentivo de Deus. E ele foi obediente e fiel até a morte de cruz. Ele cumpriu a missão dele para que a gente pudesse cumprir a nossa. Peça a Deus para que aquilo que Cristo fez na cruz seja a sua motivação para que você cumpra a sua missão. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Cristo Jesus, na cruz, se entregou em nosso lugar. Garantiu para nós a vida eterna. Nada, ó Deus, que nós tenhamos aqui na terra pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Nada do que temos aqui, ó Deus, será tão bom quanto aquilo que teremos na eternidade ao teu lado. E às vezes, ó Deus, a gente tem chorado demais porque a gente perde uma coisa aqui, outra ali. Porque a vida aqui não está tão regalada quanto a gente imaginava e gostaria que estivesse. Às vezes, Deus, a gente chora tanto porque bateram no nosso carro, porque a nossa conta está no negativo, porque a gente não fez aquela viagem que a gente tinha planejado. A gente se desespera, fica angustiado, fica ansioso, se deprime pelos problemas terrenos, por coisas que são bestas, por coisas que são passageiras. E fechamos os nossos olhos para enxergar que o Senhor já garantiu para nós a eternidade, o melhor desta terra, a melhor moradia. Nós já temos. Já foi garantido, é uma questão de tempo. A gente vai chegar lá, a gente vai desfrutar de tudo isso, a gente vai ter paz, a gente vai ter segurança. Ensine-nos, ó Deus, a pensar nas coisas lá do alto. E quando os nossos corações, ó Deus, estiverem esperançosos por tua volta, motive-nos, ó Deus, a anunciar então este Cristo para muitas outras pessoas, a cumprirmos a nossa grande missão, para que outros tenham a mesma esperança, para que outros sejam livres, ó Deus,
das preocupações e anseios deste mundo e possam também aguardar com grande expectativa a tua volta. Que nós possamos nos envolver então na obra missionária, de evangelização, de proclamação das virtudes de Cristo Jesus, o nosso Rei. Abençoe cada irmão e irmã aqui. Guarde-nos, ó Deus, e dá-nos um bom restante de semana abençoado em tua presença, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todo o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém.